Olá, meus amores, tudo bem? Para quem quer aprender a fazer esses olhos, que serve para qualquer evento, tanto de dia quanto de noite, muito prático porque não tem delineador e nem cílios postiço, assista o vídeo até o final. Bom, vem com o meu corretivo da RK by Kissed. Esse é da tonalidade do meu tom de pele, né? Eu gosto de passar ele na minha pálpebra móvel para poder fazer uma base. Depois eu venho com esse pincelzinho língua de gato e vou passando, espalhando ele por toda a minha pálpebra móvel. Eu gosto de fazer isso bem cuidadosamente, levando até a minha sobrancelha, passando pelos cantinhos. Eu gosto de fazer essa camadinha e espalhar ela da forma mais perfeita possível. Gente, não necessariamente vocês precisam passar um corretivo que é do tom da pele de vocês. Pode ser um corretivo mais claro. Calhou que dessa vez eu quis passar esse que é do tom da minha pele. Mas se vocês tiverem outro corretivo ou já passaram uma base e não quiserem reforçar, não precisam. Depois eu venho com essa esponjinha que é de queijinho. Passo ela nos meus olhos, dando aquela esfumadinha, tirando o excesso, tirando aquelas linhazinhas que podem aparecer, né, na nossa pálpebra. Venho com um marrom mais escuro, no caso mais claro, perdão, da minha paleta da Catherine Hills. É uma paleta bem antiguinha, que parece um disco de CD. E venho com um pincel mais esfumado. Eu gosto de arquear um pouco a minha sobrancelha para poder levantar o meu olhar e me facilitar na hora de esfumar. Eu tô levando esse esfumado bem rente à raiz dos meus cílios e fazendo com ela uma puxadinha um pouco para as têmporas, né, na direção da raiz do cabelo. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto do meu olhar um pouco mais arqueado, mais elevado. Eu vou esfumando com calma, vou levando até o início do nariz. Eu gosto de fazer isso, aí eu tô olhando para ver se tá tudo certinho. Eu faço isso dos dois lados. Eu gosto de fazer, eu aprendi a fazer a maquiagem. Primeiro eu faço de um lado, primeiro eu faço do outro, porque às vezes a gente vai fazendo, ainda mais quando a gente tá iniciando, faz só um olho e no outro às vezes ou a gente esqueceu, ou a gente fica com preguiça, ou a gente não fica da forma que é para ser feita porque a gente tá atrasado, a gente precisa esfumar correndo. Então eu gosto de sempre fazer os dois juntos para não perder tempo e quando terminar a maquiagem de forma constante. Gente, não se esqueça de compartilhar, dar like, enviar, comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal. Quero avisar também para vocês que essa preparação dessa pele que eu estou fazendo da maquiagem está no vídeo anterior, que provavelmente já coloquei o link aqui nos cards. Esses são os meus olhos na parte superior. Nota-se, gente, que eu só fui realmente na pálpebra fixa, eu só esfumei nessa parte. Depois eu venho com um pincelzinho um pouco menor de precisão, volto com essa minha paleta da Catherine Hills, só que eu pego um marrom um pouco mais escuro, que eu acho que vocês já estão notando que já tá no final de tanto que eu uso. E vou um pouquinho abaixo, bem no meu côncavo. Sintam na pálpebra de vocês, vão com o dedinho e passa. Tem o ossinho da pálpebra fixa, vem o meio, que é o côncavo, e tem a pálpebra móvel, que é onde a gente selou, né, onde tem tudo certinho. Eu tô esfumando, porém, dessa vez eu não tô indo muito lá no início da onde o nariz fica, né? Eu tô bem no finalzinho ou no iniciozinho da sobrancelha. Então eu tô esfumando para poder dar uma profundidade no meu olhar. Gente, para não deixar nada marcado, eu venho com um pincel um pouquinho mais aberto, que esteja limpo, né? Que eu não usei nenhum tipo de sombra anterior, para vir somente na linha entre o côncavo e a pálpebra fixa. E eu retorno com aquele meu marrom que eu usei primeiro, bem nessa linha para deixar bem esfumado e não deixar tão marcado quanto poderia ficar.
Venho com um pincelzinho de precisão. Gente, a maioria desses pincéis eu peguei da Macrylan, tá? Mas não necessariamente precisa ser dessa marca, como outros também não são dessa marca, mas esses que eu estou utilizando são da Macrylan. Eu venho com esse pincelzinho de precisão, volto com aquele marrom mais escuro da minha paleta da Catherine Hills e eu vou fazendo como se fosse um V. Eu vou do iniciozinho da raiz dos meus cílios e vou puxando ele até o alto, aonde fica o início do meu côncavo, e vou levando ele na metade desse côncavo, como tá aparecendo no tutorial. Tudo isto para me trazer um pouco mais de profundidade e para realçar o meu olhar e até mesmo para alongar o meu olhar. Essa make, gente, serve tanto para usar num casamento de dia quanto num casamento à noite. No vídeo não aparece tanto, mas essa paletinha da Catherine Hills acaba que, conforme você vai fazendo o atrito dela para poder adquirir o produto que tem, né, pegar a sombra, ela vai soltando um pouquinho, ela esfarela muito. Então eu tento o máximo possível não pesar muito a mão. Aí no vídeo vocês podem ver que eu tô limpando, porque eu acabei puxando um pouco além da conta a sombra. Só que se a sua pele estiver bem selada, bem trabalhada, tivesse feito uma ótima preparação de pele, que, vou fazer novamente o jabá, eu fiz no vídeo anterior, vai ser fácil até mesmo de vocês tirarem o excesso com os dedos e tirar esse excesso dessa sombra. Venho com aquele meu pincel de precisão que eu usei para fazer, né, o meu côncavo, e venho com um marrom um pouco mais claro e eu vou bem no meio da minha pálpebra móvel, que ainda só tá com corretivo, e aonde a parte onde a sombra escura também está se conectando. Tudo isso para não deixar marcado. Gente, maquiagem marcada já foi moda. No momento a gente não está trabalhando com isso. Gente, eu venho com a minha paleta da Oceane 24. Eu amo essa paleta. Eu venho com um tom mais claro e com um pincelzinho da Macrylan também, de precisão. Ele é como se fosse um pincel lápis, só que um pouquinho mais gordinho. E eu vou selando a pálpebra móvel, que eu não passei nada a não ser o corretivo. Vou puxando ela até o meio da minha pálpebra móvel e vou subindo ela até o iniciozinho da minha sobrancelha, bem rente ao nariz. Eu gosto de fazer isso para poder ter essa impressão mesmo, né, de que está aumentando o olhar. Eu venho com meu dedo para poder tirar o excesso, depois eu retorno com aquele meu pincel de precisão e com aquele marrom escuro e vou esfumando ele para fazer naquele degradê. Gente, esfumado é isso, é de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo aquilo ali acontecer e o olho vai surgindo. Vem com o mesmo pincel de precisão, gente. Eu tiro sempre o excesso, vou limpando ele no meu lencinho umedecido. E venho com a paleta da Catherine Hills, venho com um rosinha mais cintilante, passando aqui na rente a lágrima, aonde sai a lágrima dos olhos, né? Eu vou fazendo esse pontinho de luz, como as pessoas chamavam, para poder ter essa impressão mesmo de realçar o olhar e não deixar o olhar tão pesado quanto ficaria se provavelmente a gente colocasse um marrom ou algo. Venho com outro pincelzinho de precisão da Macrylan, venho com o meu tom de marrom que eu usei na primeira vez, na paleta da Catherine Hills, e vou passando aqui, ó, na linha d'água, para fazer esse esfumadinho e ligar com o esfumado que fizemos na nossa pálpebra móvel. Tudo isso para deixar a maquiagem mais harmônica e com um ótimo acabamento. A ideia do vídeo e a ideia da gente fazer uma maquiagem é dar um ar de profissional, de bom acabamento. E o bom acabamento está nos detalhes. Volto com outro pincel e vou no marrom ainda mais claro na minha paleta da Catherine Hills e vou ligando novamente a minha parte clara, né, da sombra clara que eu coloquei da pálpebra móvel com o meu esfumado escuro que eu coloquei no meu côncavo e na área externa dos meus olhos, visando novamente dar um ótimo acabamento e deixar a maquiagem mais harmoniosa.
Venho com um pincel marrom, não tenho um pincel marrom específico, pode ser de sua preferência. Eu também coloco meu dedo bem devagar, tá, gente? Levantando a minha parte superior, né, a minha pálpebra fixa, para poder passar também esse lápis marrom na parte superior dos meus cílios. Venho com a minha máscara favoritinha, que é da Melu, que eu amo ela. Ela tem uma técnica que conforme você vai lavando, ela vai soltando, né? Então você pode chorar, você pode pegar uma chuva, porque ela é uma técnica maravilhosa. Essa técnica de maquiagem não tem cílios, mas se você quiser colocar um cílio, você pode colocar também, tá, gente? Não precisa ser exatamente com as sombras também que eu estou fazendo. Você pode usar com as sombras que você tiver, mas capriche na sua máscara de cílio para arquear ainda mais esse olhar. Passo a máscara de cílio também abaixo dos meus olhos, né, onde fica a linha d'água. Eu gosto para poder fazer um olharzinho mais de boneca e dar uma suavidade. Para quem vai pro casamento de dia, é excelente. Venho com um batom preto e vou fazendo a linha da minha boca. Eu não vou fazendo a marcação tão certinha, porque não é essa a minha ideia. Eu só quero delimitar e dar um ombre-ré, né? Dar um esfumado diferente. Eu vou passando ele bem devagarzinho, só marcando por cima, e ao mesmo tempo eu vou espalhando e esfumando com os meus dedos. Venho com esse batom, que ele é um marrom meio rosado da Vivai, que se repararem, ele é bem o fundo dos meus lábios, né? Eu gosto de passar ele no meio para dar esse ombre-ré que eu informei, né? Esse sombreamento. No meio vai estar um pouco mais claro e ao redor estará um pouco mais escuro. Essa é a maquiagem, gente. Ótima pro dia, vocês podem acreditar, pro dia e pra noite.